já sentiu que suas orações parecem bater no teto e voltar sem resposta? Que apesar de todo o seu esforço em falar com Deus, sua presença parece distante demais para ser alcançada? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Existe uma verdade profunda que muitos desconhecem. A oração não é apenas um ritual de palavras, mas uma porta para dimensões espirituais que poucos compreendem verdadeiramente. O que parece uma simples conversa com Deus é, na realidade, um chamado para entrar no Santo dos Santos, na própria presença do Criador do Universo. Querida irmã, amado irmão que se sente sozinho em sua jornada espiritual, você não está só. Aqueles momentos de aparente silêncio divino não são coincidência, é propósito. Aquela sensação de que suas orações não ultrapassam o teto de seu quarto não é abandono, é preparação. Deus não permite nada sem razão. C.S. Lewis, em suas reflexões sobre a vida cristã, nos lembra que a oração em si mesma é uma fortaleza inquebrável e qualquer tentativa de elevar a mente além do meramente humano, mesmo que brevemente, é algo que o inimigo não pode permitir. Esta é a verdade que o adversário não quer que você descubra. Existem 2 tipos de oração, mas apenas um deles realmente alcança o trono de Deus. Quando você se ajoelha para orar, o que realmente acontece no mundo espiritual? Muitos acreditam que estão orando, mas na verdade, estão apenas pronunciando palavras vazias que nunca chegam aos ouvidos de Deus. O que você precisa entender, querida alma que busca uma experiência mais profunda com o divino, é que existe uma diferença fundamental entre meramente falar com Deus e verdadeiramente entrar em sua presença manifesta. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos em que você sente que suas orações não são ouvidas são, na verdade, oportunidades divinas para aprender a entrar em uma dimensão mais profunda de comunhão com o Criador. Não é coincidência, é propósito. Quando Deus criou o ser humano, como registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Ele nos concedeu domínio sobre toda a terra. Esta não foi uma autoridade qualquer, mas uma delegação divina de poder sobrenatural para governar este mundo. Porém, para exercer este domínio adequadamente, você precisa operar a partir de um reino mais elevado, não apenas do reino natural. É através da oração que você acessa esta dimensão superior, de onde pode realmente governar e resolver todos os seus problemas. Em João capítulo 3, versículo 31, a Escritura nos revela: aquele que vem do alto é superior a todos. Esta passagem nos ensina que quando você está na presença de Deus, que é infinitamente mais elevada que o domínio terreno, você se coloca acima de todos os seus problemas, dificuldades e desafios que o mundo material lhe impõe. É deste lugar de autoridade espiritual que suas orações ganham verdadeiro poder. Reflita sobre isto. Quando você está verdadeiramente na presença de Deus, você não está mais operando a partir da limitação humana, mas da autoridade divina. Seu espírito é transportado para os lugares celestiais, onde está assentado com Cristo, acima de todos os principados e potestades. É deste lugar de elevação espiritual que você pode falar as suas situações, e elas se curvarão à sua voz, porque você está falando a partir da própria presença do Todo-Poderoso. Contudo, muitos crentes nunca experimentam esta realidade, porque praticam o que poderíamos chamar de oração na carne. Este tipo de oração ocorre quando a pessoa está fisicamente orando, mas seu coração e mente estão vagando por outros lugares. Durante estes momentos, embora você pronuncie palavras piedosas, seu espírito nunca realmente acessa a presença manifesta de Deus. Você já percebeu como é mais difícil manter a concentração durante a oração do que em quase qualquer outra atividade? Este não é um fenômeno aleatório.
O inimigo sabe que a verdadeira oração é um dos instrumentos mais poderosos no arsenal de um crente e fará de tudo para distraí-lo, desviando sua atenção para suas próprias preocupações e, assim, afastando-o da verdadeira comunhão com Deus. A pessoa que ora deste modo, distraída e com a mente vagando, pode frequentar a igreja por anos, pode orar regularmente, mas continuará retornando para casa exatamente do mesmo jeito que saiu. Suas orações não têm efeito no reino espiritual, porque estão sendo feitas na carne. É por isso que você pode às vezes estar em uma reunião de oração e encontrar alguém dormindo enquanto a oração acontece. Você já notou como é muito mais fácil ficar desperto enquanto navega em seu telefone do que quando está orando? O inimigo sempre fará com que você se sinta mais pesado para orar, justamente quando Deus está prestes a fazer algo significativo em sua vida. Esta pessoa pode acordar de manhã, mas em vez de se equipar como soldado de Deus e orar, prefere permanecer na cama. Antes que perceba, começa a adormecer. Em sua mente, acredita que está orando, mas aos olhos de Deus não está. A razão pela qual permanece deitada é para manter-se em um estado confortável. Quando se trata das coisas de Deus, você não pode ser morno. Deve escolher estar alerta ou escolher estar inativo. Em Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16, Jesus repreendeu a igreja em Laodiceia, dizendo: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca." Nesta passagem, o Senhor estava repreendendo a igreja por sua complacência espiritual. Suas obras não eram nem fervorosamente justas, nem completamente erradas. Quando Jesus diz: "Quem dera fosses frio ou quente", ele está essencialmente dizendo que prefere que os cristãos sejam fortemente devotados às coisas de Deus ou abertamente opostos a seus caminhos, em vez de serem mornos ou uma mistura dos dois. Esta tibieza espiritual é exatamente o que impede muitos de experimentarem a verdadeira presença de Deus em oração. Quando você se aproxima de Deus de maneira casual, tratando a oração como mais uma tarefa em sua lista de afazeres espirituais, nunca experimentará o poder transformador que vem de estar verdadeiramente na presença do Altíssimo. Existe, porém, uma segunda categoria de oração, aquela que chamo de oração no Espírito. Este tipo de oração é o único que realmente alcança a presença de Deus. Acontece quando a pessoa está completamente imersa e rendida à presença divina. Aqueles que oram no Espírito não se distraem com o que os outros estão fazendo ou se preocupam com suas situações. Eles estão simplesmente envolvidos pela presença de Deus. Um crente que ora desta maneira pode estar fisicamente orando, mas seu corpo, alma e espírito estarão completamente focados em Deus. Se você deseja ser o tipo de cristão que obtém resultados de Deus, deve aprender a render completamente seu espírito à presença divina. No momento em que você está orando, deve se posicionar ativamente para receber de Deus. Isso significa que você não deve estar distraído em mente, corpo ou espírito. A razão para isso é que sempre que uma pessoa está adorando, seu espírito estará onde sua mente está. Por exemplo, se enquanto você está orando ou adorando, continua imaginando e pensando sobre as compras que precisa fazer mais tarde naquele dia, seu espírito não estará na presença de Deus, mas sim no centro comercial. Então, embora você pense que está adorando a Deus em espírito e em verdade, na realidade está adorando aquilo em que sua mente está focada. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, "Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração." De modo semelhante, Provérbios capítulo 23, versículo 7 declara, "Porque como imagina em sua alma, assim ele é." Quando um verdadeiro crente está adorando a Deus, ele ou ela pode estar fisicamente presente aqui na terra,
mas seu verdadeiro espírito estará na presença manifesta de Deus no céu. Embora você os veja bem ali ao seu lado, tal crente verdadeiro estará espiritualmente presente diante do trono de Deus. É somente neste estágio que ele ou ela começará a experimentar as manifestações da presença de Deus, porque não está adorando na carne. Neste estágio, esta pessoa será capaz de apresentar seus casos diante de Deus e será ouvida, porque este é o tipo de oração que Deus realmente deseja. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Jesus disse: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Note que Jesus não disse simplesmente que devemos adorá-lo. Ele disse que deve ser feito em espírito e em verdade. Isso significa que se uma pessoa está orando ou adorando e sua mente está vagando ou está distraída, este tipo de adoração não é em verdade. Se você continuar a orar para Deus desta maneira, nunca obterá resultados. De fato, seus problemas terrestres dificilmente responderão às suas orações, porque para a natureza obedecer à voz de um homem, tal homem deve falar a partir de um lugar de autoridade. Quando você ora na carne, suas orações serão terrenas e sem poder. Mas quando você ora no Espírito, seu espírito será transportado para o reino celestial. Porque você está assentado muito acima de todos os principados e potestades, você é capaz de abordar estas situações, e elas se curvarão à sua voz, porque você está falando a partir da própria presença de Deus. A verdadeira oração te transporta diretamente para a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso. Ela eleva seu espírito aos lugares celestiais, onde você está assentado com Cristo, muito acima de todos os poderes e autoridades, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 6. Então, quando seu corpo físico se ajoelha para orar nesta terra, seu espírito é imediatamente conduzido ao próprio trono de Deus. Você é instantaneamente elevado acima de suas circunstâncias, acima de seus inimigos e acima de qualquer oposição ou principado demoníaco. Como diz em Efésios capítulo 1, versículo 21, Cristo reina muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Quando você entra na presença de Deus através da oração, você compartilha desta suprema autoridade de Cristo. Portanto, a oração não é apenas falar com Deus, é ser transportado para outra dimensão, é acessar recursos sobrenaturais e reinos celestiais. É por isso que somos exortados, em Efésios, capítulo 6, versículo 18, a orar sempre, com toda oração e súplica no Espírito. Você está acessando a autoridade e o poder do Espírito Santo quando ora. Por isso, quando você ora, deve ver isso como muito mais do que pedir a Deus por coisas triviais. Você está entrando na sala de controle do universo. Não tome isso levianamente. Aproxime-se de Deus com reverência, como fazem os 24 anciãos em Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Entenda a importância da oração. Quando você começa a orar a partir deste reino espiritual mais elevado, tudo o que você está abordando na terra deve obedecer à sua voz, porque você está operando de cima. Você tem autoridade sobre tudo abaixo. Como diz em João, capítulo 3, versículo 31. Aquele que vem do alto é superior a todos. O que vem da terra pertence à terra e fala de modo terreno. Aquele que vem do céu é superior a todos. Portanto, quando você ora, está falando do próprio céu, onde você está posicionalmente assentado com Cristo. Assim, sua voz carrega a autoridade e o comando do céu. É por isso que você nunca deve permitir-se distrair quando estiver orando. Proteja seu tempo de oração com vigilância, porque é um momento incrivelmente sério e solene quando você obtém acesso direto ao poder e à supremacia do céu. O inimigo tentará tudo para interromper suas orações, porque ele sabe o que está em jogo no reino espiritual.
Quando você ora, suas orações focadas desmantelam suas operações e minam sua influência. Como diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ore, portanto, com foco, pureza e fé, não permitindo que as preocupações deste mundo desviem sua mente do reino espiritual. Fixe seus olhos em Jesus, o autor e consumador de sua fé, como diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Permita que o Espírito Santo interceda por você, orando para que a perfeita vontade de Deus se manifeste na terra. Você não tem ideia do que Deus pode e fará por meio de suas orações. Isso não é um tedioso ritual religioso, mas uma aventura inspiradora onde o poder onipotente e milagroso do Todo-Poderoso está acessível a você. Quando você se torna cristão, seu espírito é instantaneamente unido com o Espírito de Cristo, como afirma 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Portanto, quando você ora, suas orações não são meramente suas palavras. Suas orações são as palavras de Cristo. A própria autoridade e poder de Cristo fluem através de sua voz de oração. Você é um embaixador por meio de quem o Rei dos Reis fala. Você é um conduto através do qual o leão de Judá ruge. Suas orações na terra convocam as forças do céu. É por isso que Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando você está unido em espírito com Cristo por meio da salvação, suas palavras permanecem em você. Portanto, você pode orar sua vontade e vê-la se cumprir. Além disso, quando você ora, o próprio Jesus Cristo está intercedendo em seu favor. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: Cristo Jesus que morreu, e mais que isso, que ressuscitou e está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Assim, o Cristo ressurreto, o Rei eterno, está defendendo o seu caso diante do trono do Pai, enquanto você ora. Você também tem o Espírito Santo intercedendo por você, como explica Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Em essência, quando você ora, está exercendo as palavras de autoridade de Cristo que permanecem em você. Você está liberando seu poder através de suas orações. Você tem o próprio Cristo intercedendo por você. Meus queridos amigos, nunca subestimem o poder e a importância da oração. É o próprio canal de vida que nos conecta ao coração de Deus e liberta seu poder divino em nossas vidas e neste mundo. Aproximemo-nos do trono da graça com ousadia e confiança, sabendo que temos um sumo sacerdote que simpatiza com nossas fraquezas e nos convida a vir ousadamente diante dele, como nos ensina Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Sejamos diligentes em guardar nosso tempo de oração, deixando de lado as distrações e preocupações deste mundo para focar inteiramente na presença de Deus. Oremos no Espírito, permitindo que nossos espíritos sejam transportados para os reinos celestiais, onde estamos assentados com Cristo muito acima de todos os principados e potestades. E nunca nos esqueçamos de que quando oramos, não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo intercedendo por nós, Jesus Cristo defendendo o nosso caso diante do Pai, e as próprias palavras de Cristo fluindo através de nossa voz de oração. Somos embaixadores do Rei dos Reis, condutos de seu poder e autoridade nesta terra. Oremos, pois, com fervor, com fé e com a inabalável certeza de que nossas orações são ouvidas e respondidas pelo Deus que move montanhas, divide mares e ressuscita os mortos.
Sejamos um povo conhecido por nossa devoção à oração, por nossa disposição de permanecer na presença de Deus até vermos sua vontade manifestada na terra como é no céu. E enquanto oramos, estejamos também atentos à voz suave e delicada do Espírito Santo, guiando-nos e revelando-nos o coração do Pai. Sejamos rápidos em obedecer às suas orientações para alinhar nossas orações com sua perfeita vontade e confiar em seu tempo e em seus caminhos. No final das contas, a oração não se trata de conseguir o que queremos, mas de nos alinharmos com o que Deus quer. É sobre rendermos nossas agendas e nossos desejos ao seu plano perfeito, sabendo que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, como afirma Romanos capítulo 8, versículo 28. Aproximemo-nos, portanto, do trono da graça com humildade, com reverência e com um coração totalmente rendido à vontade de Deus. Sejamos um povo que ora sem cessar, que intercede por nossas famílias, nossas comunidades e nossa nação, e que crê com fé inabalável que nada é impossível para Deus, como nos ensina Lucas, capítulo 1, versículo 37. Que nossas orações sejam um aroma agradável ao Senhor, uma oferta de fragrância que se eleva diante de seu trono e move seu coração à ação. Que nossas vidas sejam um testemunho do poder da oração, um exemplo vivo do que acontece quando o povo de Deus se ajoelha e clama a Ele em fé e desespero. E que nunca percamos de vista o incrível privilégio e responsabilidade que temos como filhos de Deus de sermos parceiros dele na oração, de sermos suas mãos e pés nesta terra, e de vermos seu reino vir e sua vontade ser feita na terra como é no céu. O que agora parece solidão será testemunho. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Portanto, quando você se ajoelha para orar, não permita que sua mente vagueie. Não se aproxime de Deus com uma atitude casual ou desatenta. Posicione-se deliberadamente para entrar na presença manifesta de Deus, sabendo que está entrando no Santo dos Santos, onde a glória de Deus habita. Lembre-se de que a verdadeira oração não é apenas falar a Deus, mas permitir que Deus fale a você. É uma comunhão de duas vias, onde você não só apresenta suas petições, mas também escuta a voz suave e baixa do Espírito Santo. É nestes momentos de silêncio e expectativa que Deus muitas vezes revela seus segredos mais profundos. Enquanto você aprende a orar no Espírito, começará a perceber mudanças não apenas em suas circunstâncias externas, mas também em seu ser interior. Você descobrirá um novo nível de paz que transcende todo entendimento, mesmo em meio às mais ferozes tempestades da vida. Descobrirá uma alegria que não depende das circunstâncias, mas flui do próprio trono de Deus. Não são coincidências estes momentos de intimidade com Deus. Ele os planejou cuidadosamente para transformar você à imagem de seu Filho. O tempo que você passa na presença manifesta de Deus é um investimento na eternidade, moldando seu caráter e preparando-o para o destino glorioso que Ele planejou para você desde antes da fundação do mundo. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais seu espírito se torna sensível às realidades espirituais ao seu redor. Você começará a discernir os movimentos do Espírito com maior clareza e a reconhecer as estratégias do inimigo mais rapidamente. Esta consciência espiritual elevada é uma das muitas bênçãos que vem de uma vida de oração consistente e focada. Deus não permite nada sem razão. Mesmo aqueles períodos de aparente silêncio, quando você sente que suas orações estão batendo em um céu de bronze, são parte de seu plano perfeito para desenvolver sua fé e perseverança. É nos momentos em que Deus parece mais ausente que Ele está, na verdade, mais ativamente trabalhando em sua vida, moldando-o e preparando-o para um novo nível de intimidade com Ele. A marca de um verdadeiro crente não é a ausência de lutas,
mas a presença de uma fé inabalável no meio delas. É a capacidade de continuar orando, crendo e confiando em Deus, mesmo quando todas as evidências visíveis apontam para o contrário. Esta é a fé que agrada a Deus, a fé que move montanhas e que, ultimamente, transforma não apenas nossa própria vida, mas também o mundo ao nosso redor. Em um mundo cheio de distrações e demandas constantes por nossa atenção, o compromisso com a oração focada e intencional é um ato radical de resistência espiritual. É uma declaração de que valorizamos mais a presença de Deus do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. É um reconhecimento de que, no final das contas, só Deus pode satisfazer os anseios mais profundos de nossa alma. Então, querido irmão, querida irmã, não permita que as táticas do inimigo o impeçam de experimentar a plenitude da presença de Deus em oração. Não aceite uma forma de piedade que nega o poder. Busque a Deus de todo o seu coração, sabendo que Ele recompensa aqueles que diligentemente o buscam. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos de luta em oração estão forjando em você um caráter que resistirá ao teste do tempo e da eternidade. Não é coincidência, é propósito. Deus está usando esses momentos para aprofundar sua fé e ampliar sua capacidade de receber tudo o que Ele deseja derramar em sua vida. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Os aparentes atrasos, os silêncios divinos, as orações que pareciam não ter resposta, todos eles serão vistos por aquilo que realmente são. Partes essenciais de um plano divino, perfeitamente orquestrado para a sua vida. O que agora parece solidão será testemunho de uma fé que perseverou e de um Deus que nunca falha. Muitas vezes você se pergunta por que suas orações não produzem os resultados que espera. Por que, mesmo após anos de vida cristã, as lutas continuam tão intensas? Por que os problemas persistem, as enfermidades permanecem e os relacionamentos quebrados não se restauram, apesar de suas constantes súplicas? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Existe uma verdade profunda que muitos crentes desconhecem. Quando você se ajoelha para orar, você não está apenas falando palavras no vácuo. Você está adentrando um campo de batalha espiritual. Sua oração é uma declaração de guerra contra as trevas, um posicionamento no exército do Senhor dos Exércitos. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos em que você sente que suas orações são em vão estão, na verdade, fortalecendo sua resistência espiritual para a vitória que está por vir. O apóstolo Paulo nos adverte que nossa luta não é contra carne nem sangue. Isso significa que os verdadeiros inimigos não são as pessoas que nos ferem, nem as circunstâncias adversas que enfrentamos, nem mesmo nossas próprias fraquezas. Esses são apenas sintomas, manifestações visíveis de uma guerra que ocorre no invisível. O verdadeiro campo de batalha é espiritual. E é neste campo que a oração atua com todo o seu poder. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele não iniciou com pedidos pessoais ou necessidades individuais. Ele começou com: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta não foi uma introdução casual antes das petições reais. Foi uma declaração de guerra contra o reino das trevas, um posicionamento deliberado no lado de Deus na grande batalha cósmica entre luz e trevas. Perceba a progressão. Primeiro, reconhecemos a soberania de Deus, Pai nosso que estás nos céus. Depois, declaramos sua santidade. Santificado seja o teu nome. Então, convocamos seu reino para invadir nosso mundo. Venha o teu reino. E, finalmente, alinhamos nossa vontade com a sua. Seja feita a tua vontade. Esta sequência
estabelece a base espiritual para toda oração eficaz. É um reconhecimento de que, antes de qualquer pedido pessoal, devemos nos posicionar corretamente na batalha espiritual. No reino espiritual existem dois domínios em constante conflito: o reino de Deus e o reino das trevas. Desde a rebelião de Lúcifer, relatada simbolicamente em Isaías 14 e Ezequiel 28, esses reinos estão em guerra. O campo de batalha inclui o território de sua mente, sua família, sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos e sua vida espiritual. Cada oração que você faz é uma arma poderosa neste conflito, capaz de demolir fortalezas e libertar cativos. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. A eficácia de sua oração depende diretamente de sua posição espiritual. Em qual reino você está operando quando ora? A partir de qual autoridade você está falando? A maioria dos crentes ora a partir do reino terreno, da dimensão natural, limitados por aquilo que podem ver, tocar e sentir. Suas orações são baseadas em evidências materiais, em probabilidades humanas, em possibilidades terrenas. Não é coincidência. É propósito quando Deus permite que você enfrente situações que desafiam sua lógica natural. Ele está chamando você para uma dimensão superior de oração, para o lugar onde sua fé não depende das circunstâncias visíveis, mas da realidade invisível de sua palavra e de suas promessas. É neste lugar que milagres acontecem, que o impossível se torna possível, que montanhas são movidas. Em Efésios 2:6, Paulo declara que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta não é uma linguagem poética ou uma metáfora espiritual. É uma realidade posicional no mundo espiritual. Quando você recebeu a Cristo, seu espírito foi posicionado acima de todo principado e potestade. Posicionalmente, você já está sentado com Cristo, muito acima de todo governo e autoridade, muito acima de qualquer nome que se possa mencionar. Compreender esta posição muda completamente a forma como você ora. Não mais como um mendigo implorando a Deus para intervir, mas como um filho ou filha que conhece sua autoridade delegada. Não mais de baixo para cima, mas de cima para baixo. Não mais a partir da derrota, mas a partir da vitória já conquistada por Cristo na cruz. Deus não permite nada sem razão. Sua atual posição espiritual foi estabelecida por design divino. É desta posição que Jesus operou durante seu ministério terreno. Observe como ele falou às tempestades, às enfermidades, aos demônios e até à morte. Ele não suplicou, não implorou, não barganhou. Ele comandou com autoridade porque conhecia sua posição. E em João 14:12, ele prometeu: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Esta promessa não é para um grupo seleto de supercristãos ou para uma elite espiritual. É para aquele que crê, para todo crente que entende sua posição em Cristo e aprende a operar a partir dela. A chave está em orar, não a partir de sua realidade terrena, mas a partir de sua realidade celestial em Cristo. Muitos crentes vivem aquém de seu potencial espiritual porque desconhecem esta verdade. Eles oram a partir de sua carne, de sua mente natural, de sua percepção limitada. Suas orações são filtradas por seus medos, suas dúvidas, suas inseguranças. Eles pedem a Deus para fazer algo, quando, na verdade, Ele já lhes deu autoridade para falar a situação em seu nome. Pense nos israelitas à beira do Mar Vermelho. À frente, águas intransponíveis. Atrás, o exército egípcio aproximando-se. Uma situação impossível pelos padrões humanos. Em seu desespero, eles clamaram a Moisés, e Moisés clamou a Deus.
Mas a resposta do Senhor foi surpreendente. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Havia um tempo para clamar, e havia um tempo para exercer autoridade. Deus já havia dado a Moisés tudo o que ele precisava. Agora era hora de agir com base na palavra recebida, de exercer a autoridade delegada. Da mesma forma, há momentos em sua vida em que Deus está esperando que você pare de pedir o que ele já concedeu e comece a exercer a autoridade que ele já lhe deu. O que agora parece solidão será testemunho. Aqueles momentos em que você sente a ausência de Deus, em que suas orações parecem bater no teto e voltar, são precisamente os momentos em que Ele está formando em você um caráter forte o suficiente para portar a autoridade que Ele deseja lhe dar. A solidão espiritual não é abandono, é preparação intensiva para uma responsabilidade maior. É neste contexto que podemos entender verdadeiramente o conceito de orar no Espírito. Não se trata apenas de um estado emocional elevado ou de uma experiência estática. Orar no Espírito é orar a partir de sua união com Cristo, a partir da mente de Cristo, a partir da realidade celestial, em vez da realidade terrena. Em Romanos 8:26-27, Paulo explica que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Há momentos em que não sabemos como orar, em que a situação é tão complexa, tão dolorosa ou tão confusa que palavras humanas são inadequadas. É precisamente nesses momentos que o Espírito Santo assume, intercedendo com gemidos que palavras não podem expressar. Estes não são apenas sons emotivos ou expressões incoerentes, são as profundas intercessões do Espírito de Deus, alinhadas perfeitamente com a vontade do Pai. Quando você permite que o Espírito Santo ore através de você, algo extraordinário acontece. Suas orações transcendem sua compreensão limitada e se alinham com o perfeito conhecimento e vontade de Deus. É como se o próprio Deus estivesse orando através de você, usando seus lábios, sua voz, sua fé para declarar seus propósitos na terra. Este é o tipo de oração que abala tronos no reino espiritual. É o tipo de oração que faz demônios tremerem, que derruba fortalezas, que abre caminhos onde não existem caminhos. É o tipo de oração que Jesus praticou quando estava na terra. E é o tipo de oração que ele convida você a praticar como seu co-herdeiro. No reino espiritual, não existem orações sem resposta. Cada palavra falada com fé gera uma vibração no mundo invisível, criando ondas de impacto que eventualmente se manifestarão no mundo visível. O tempo entre a declaração e a manifestação pode variar. Às vezes é instantâneo, outras vezes leva dias, semanas, meses ou até anos. Mas a palavra falada com autoridade espiritual nunca volta vazia. Isaías 55:11 nos assegura: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando você ora a partir de sua posição em Cristo, suas palavras carregam esta mesma autoridade. Elas não são meros pedidos ou sugestões, são decretos respaldados pelo trono do céu. É por isso que Jesus ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus já é uma realidade estabelecida. Não há doença, não há pecado, não há morte, não há opressão demoníaca. Quando oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, estamos essencialmente declarando que a realidade do céu deve invadir e substituir a realidade da terra. Não é coincidência. É propósito que você esteja vivendo neste momento específico da história,
Deus o posicionou estrategicamente para ser um canal de sua autoridade, para declarar sua vontade sobre sua família, sua comunidade, sua nação e seu mundo. Sua oração não é um exercício religioso ou uma disciplina espiritual. É uma arma de guerra, uma ferramenta de criação, um instrumento de transformação. Jesus demonstrou este princípio quando acalmou a tempestade. Ele não pediu a Deus para acalmar as ondas. Ele falou diretamente aos elementos: acalme-se, aquiete-se. Marcos 4:39. Da mesma forma, quando confrontou a figueira estéril, ele não pediu a Deus para secá-la. Ele falou diretamente à árvore: nunca mais dê fruto. Marcos 11:14. Em cada caso, a natureza obedeceu à sua voz, porque ele falava a partir de sua autoridade como filho de Deus. Como filhos e filhas de Deus, nascidos do Espírito e posicionados com Cristo, temos recebido uma medida dessa mesma autoridade. Jesus declarou em Mateus 18:18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Esta não é uma promessa vaga ou uma linguagem simbólica. É uma transferência literal de autoridade espiritual. Entretanto, essa autoridade não é automática nem incondicional. Ela é concedida àqueles que vivem em comunhão íntima com Cristo, que conhecem sua vontade por meio de sua palavra, que são guiados por seu Espírito e que operam em seu caráter. A autoridade espiritual sem o caráter de Cristo é perigosa. O caráter de Cristo sem autoridade espiritual é ineficaz. Deus está formando em você tanto o caráter quanto a autoridade para que você seja um instrumento eficaz em suas mãos. No reino espiritual, existe uma hierarquia de autoridade. Deus é supremo, seguido por Cristo, que está acima de todo principado e potestade. Abaixo de Cristo estão os anjos, e em sua ordem designada, os crentes em Cristo. O inimigo e seus demônios estão submetidos à autoridade de Cristo e, por extensão, à autoridade dos crentes que operam no nome de Jesus. É crucial entender que sua autoridade não é inerente a você. É derivada de sua união com Cristo. É, no nome de Jesus, que você tem autoridade para ligar e desligar, para abençoar e amaldiçoar, para permitir e proibir. Quando você ora no nome de Jesus, não está simplesmente adicionando uma fórmula mágica ao final de sua oração. Você está afirmando que está orando com a autoridade delegada de Cristo, como seu embaixador autorizado. O apóstolo João captou esta verdade quando escreveu: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5:14-15. A chave aqui é de acordo com a sua vontade. Quando sua oração está alinhada com a vontade de Deus, revelada em sua palavra e confirmada por seu Espírito, você pode ter absoluta certeza de que ela será atendida. Em contrapartida, quando suas orações são baseadas em desejos carnais, motivações egoístas ou compreensão limitada, elas não carregam a mesma autoridade. Tiago 4:3 adverte: quando pedis, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A eficácia de sua oração está diretamente ligada à pureza de seus motivos e ao alinhamento com a vontade de Deus. Deus não permite nada sem razão. Mesmo as orações aparentemente não respondidas têm um propósito em seu plano perfeito. Às vezes, uma resposta negativa ou um atraso divino é exatamente o que você precisa para seu crescimento espiritual, para sua proteção, ou para o cumprimento de um propósito maior que ainda não consegue enxergar. Lembre-se de Paulo, que orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. A resposta de Deus não foi remover o espinho, mas fortalecê-lo para suportá-lo.
Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O que parecia uma oração não respondida era, na verdade, uma oportunidade para Paulo experimentar um novo nível da graça de Deus. No reino espiritual, cada oração é uma semente plantada. Algumas sementes germinam rapidamente, outras levam tempo, e outras ainda parecem dormentes, até que as condições sejam perfeitas para seu crescimento. Mas nenhuma oração oferecida em fé é desperdiçada. Cada uma é cuidadosamente recolhida e preservada, como nos mostra Apocalipse 5:8, que descreve taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que agora parece solidão será testemunho. Aqueles períodos de aparente silêncio divino, em que você ora sem ver resultados tangíveis, são frequentemente os momentos em que Deus está trabalhando mais profundamente em situações que você nem mesmo percebe. É como a semente debaixo da terra, invisível, aparentemente inativa, mas passando por transformações cruciais que eventualmente resultarão em uma colheita abundante. Pense em Abraão, que recebeu a promessa de se tornar pai de muitas nações, mas teve que esperar 25 anos para o nascimento de seu filho Isaque. Durante esse tempo, ele aprendeu a chamar à existência coisas que não existem, como se já existissem. Romanos 4:17. Ele aprendeu a orar não a partir de sua realidade visível, um corpo envelhecido e uma esposa estéril, mas a partir da realidade da promessa de Deus. Esta é a essência da oração que opera no reino espiritual. Declarar a realidade de Deus sobre a realidade visível, proclamar suas promessas sobre as circunstâncias contraditórias, afirmar sua verdade sobre as mentiras do inimigo. É uma oração que não é limitada pelo que você vê, mas é impulsionada pelo que Deus diz. Daniel exemplifica este tipo de oração. Quando descobriu nos escritos de Jeremias que o exílio de 70 anos estava chegando ao fim, ele não aguardou passivamente pelo cumprimento da profecia. Ele se voltou para Deus, em oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinzas. Daniel 9:3. Ele sabia que as promessas de Deus não anulam a necessidade de oração. Elas fornecem a base para orações ousadas e expectantes. Durante 21 dias, Daniel orou sem ver qualquer evidência de resposta. Desconhecido para ele, uma batalha espiritual intensa estava ocorrendo. Um anjo foi enviado imediatamente com a resposta, mas foi detido pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade demoníaca que governava sobre aquela região. Foi apenas quando o arcanjo Miguel interveio que o anjo pôde completar sua missão e entregar a resposta a Daniel. Daniel 10:2-13. Esta passagem levanta o véu entre os mundos visível e invisível, revelando a realidade da guerra espiritual que ocorre em resposta às nossas orações. Quando você ora, anjos são mobilizados, demônios são confrontados, e a balança do poder espiritual sobre situações, pessoas e territórios é alterada. Sua oração não é simplesmente uma comunicação com Deus, é uma intervenção ativa no reino espiritual. As tragédias pessoais, as calamidades nacionais, as enfermidades persistentes, as tribulações que você enfrenta, nenhuma delas é coincidência. Cada uma é uma oportunidade para você exercer sua autoridade espiritual, para confrontar as forças das trevas, para avançar o reino de Deus. Quando você ora a partir de sua posição em Cristo, você está literalmente mudando a atmosfera espiritual sobre sua vida, sua família, sua comunidade e sua nação. A intensidade com que o inimigo tenta impedir que você ore eficazmente é um testemunho do poder de suas orações. Por que você acha que experimenta tanta distração, tanto cansaço, tanta resistência mental, exatamente quando decide orar? Por que surgem crises, interrupções e emergências precisamente nos momentos reservados para a comunhão com Deus? Não é coincidência,
É uma estratégia deliberada para impedir que você acesse o poder transformador da oração. O inimigo sabe que quando você aprende a orar a partir de sua posição em Cristo, você se torna uma ameaça direta a seu reino. Ele sabe que quando você entende sua autoridade espiritual, você pode desmantelar fortalezas que ele levou anos ou até gerações para construir. Ele sabe que, quando você permite que o Espírito Santo ore através de você, ele não tem defesa contra essas intercessões perfeitamente alinhadas com a vontade de Deus. Portanto, não se surpreenda com a intensidade da batalha que você enfrenta na oração. Considere-a uma confirmação de que você está no caminho certo, de que suas orações estão tendo impacto, de que o reino de Deus está avançando através de sua intercessão. Quanto maior a resistência, maior o potencial de avanço espiritual. O inimigo ataca mais ferozmente aqueles que representam a maior ameaça ao seu reino. Se suas orações não estivessem causando dano às obras das trevas, você não experimentaria tal oposição. O fato de que você enfrenta tanta batalha na oração é um testemunho do poder e da eficácia de sua intercessão. No reino espiritual, a batalha é real, mas a vitória já está garantida. Cristo já derrotou o inimigo na cruz, já desarmou os principados e potestades, já triunfou sobre eles. Colossenses 2,15. Sua posição em Cristo lhe dá acesso a esta vitória já conquistada. Quando você ora a partir desta posição, não está lutando pela vitória, está orando a partir da vitória. Esta é a diferença fundamental entre a oração que opera no reino terreno e a oração que opera no reino espiritual. A primeira luta pela vitória, implorando a Deus para intervir. A segunda declara a vitória, agradecendo a Deus pelo que ele já realizou. A primeira é uma oração de desespero. A segunda é uma oração de autoridade. A primeira é baseada no que você vê. A segunda é baseada no que Deus diz. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As lutas que você enfrenta hoje, as batalhas que parecem intermináveis, as orações que parecem sem resposta, todas elas estão sendo meticulosamente tecidas no grandioso tapete de Deus. Um dia, você olhará para trás e verá como cada desafio, cada lágrima, cada aparente derrota era, na verdade, um passo necessário em direção à sua vitória final. Até lá, continue orando a partir de sua posição em Cristo. Continue declarando a realidade de Deus sobre suas circunstâncias. Continue exercendo sua autoridade espiritual contra as forças das trevas. Continue permitindo que o Espírito Santo interceda através de você com gemidos inexprimíveis. Continue perseverando, mesmo quando não vê resultados imediatos. Pois no reino espiritual, sua oração nunca é em vão. Cada palavra falada com fé, cada intercessão oferecida com amor, cada declaração proferida com autoridade, está cumprindo propósitos eternos que vão muito além de sua compreensão atual. Como Paulo escreveu, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. O que agora parece solidão será testemunho. O que parece perda é preparação. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. E quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você já se perguntou por que alguns crentes parecem viver em um nível diferente de poder espiritual? Por que alguns experimentam a presença de Deus de maneira tão tangível, enquanto outros lutam para sentir qualquer conexão? Por que as orações de alguns parecem mover montanhas, enquanto as suas, às vezes, parecem não ultrapassar o teto? Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Tiago 4:8. A jornada da verdadeira intercessão não é apenas sobre técnicas ou fórmulas de oração. É uma jornada de transformação pessoal.
É um processo pelo qual Deus transforma não apenas as circunstâncias ao seu redor, mas principalmente você mesmo. Quando você entra nesta jornada de oração no Espírito, você nunca mais será o mesmo. O que parece perda é preparação para algo muito maior que Deus tem para você. Intercessores nascem na solidão. Moisés passou 40 anos no deserto antes de se tornar o libertador de Israel. Davi passou anos fugindo de Saul antes de assumir seu trono. Paulo passou 3 anos na Arábia após sua conversão antes de iniciar seu ministério apostólico. Jesus mesmo passou 40 dias no deserto antes de começar seu ministério público. Não é coincidência, é propósito. Deus utiliza os períodos de isolamento e solidão para forjar em nós o caráter necessário para sustentar o poder que Ele deseja nos conceder. Ele remove as impurezas, quebra o orgulho, estabelece humildade genuína e desenvolve uma dependência absoluta dele. Este processo raramente é confortável, mas é absolutamente necessário. Deus não permite nada sem razão. Veja a história de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e lançado na prisão onde foi esquecido por anos. Durante esse tempo, não havia evidência visível de que Deus estivesse trabalhando. Não havia sinais de que suas circunstâncias mudariam. Mas foi precisamente naquele tempo de isolamento que Deus estava moldando o caráter de José, preparando-o para governar o Egito e salvar nações inteiras da fome, incluindo sua própria família. A solidão de José não era abandono, era preparação intensiva para o propósito de Deus. E seu testemunho eventual foi poderoso, precisamente porque partiu de um lugar de profundo sofrimento. Quando ele finalmente revelou sua identidade aos irmãos que o haviam traído, ele pôde declarar com confiança: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para realizar o que hoje está acontecendo, a salvação de muitas vidas." Gênesis 50:20. Esta é a jornada do intercessor. Transformar dor em propósito, solidão em testemunho, fraqueza em poder. E é através da oração perseverante, mesmo quando não há resposta visível, que esta transformação ocorre. O que agora parece solidão será testemunho, quando Deus terminar sua obra em você. Muitos cristãos hoje desistem muito facilmente da oração. Quando não veem resultados imediatos, concluem que suas orações são ineficazes ou que Deus optou por não responder. Mas os grandes intercessores da história cristã entenderam que a oração é tanto um processo quanto um resultado, tanto uma jornada quanto um destino. John Wesley, o grande avivalista, passou 2 horas em oração todos os dias. George Mueller, que cuidou de milhares de órfãos sem jamais fazer um pedido público de dinheiro, registrou mais de 50.000 respostas específicas à oração em seu diário. Mary Slessor, missionária na África, passava horas em intercessão antes do amanhecer. Charles Spurgeon tinha uma sala de aquecimento sob seu púlpito onde intercessores oravam enquanto ele pregava. O que esses gigantes da fé compreenderam foi que a oração não é apenas um meio para um fim, é um fim em si mesma. É comunhão com o Deus vivo, é o privilégio de se alinhar com seus propósitos eternos, é a honra de colaborar com Ele na implementação de seu reino na terra. Esta perspectiva transformadora faz toda a diferença em como você se aproxima da oração. A maioria das pessoas ora para mudar suas circunstâncias. Os intercessores maduros compreendem que Deus frequentemente usa a oração para mudá-los primeiro, e então, através deles, mudar o mundo ao seu redor. Quando você passa tempo na presença de Deus, você começa a ver como Ele vê, amar como Ele ama e pensar como Ele pensa. Suas prioridades se alinham com as prioridades divinas. Seus desejos se transformam para refletir os desejos de Deus. Esta transformação interna é a chave para a oração eficaz.
Tiago 5:16 nos diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Note que a eficácia da oração está ligada ao caráter do intercessor. Não é simplesmente a técnica correta ou as palavras certas que tornam a oração poderosa. É a condição do coração da pessoa que ora. É por isso que Deus frequentemente permite períodos de solidão e deserto em nossas vidas. Estes não são tempos de abandono, mas de refinamento. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para que as impurezas sejam removidas, assim somos nós purificados através das provações e do aparente silêncio divino. Em Malaquias 3:3, lemos que o Senhor se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. Este processo de refinamento não é agradável, mas é necessário. O refinador de prata sabe que o metal está perfeitamente purificado quando pode ver sua própria imagem refletida na superfície. De maneira semelhante, Deus continua o processo de refinamento em nossas vidas até que a imagem de Cristo seja claramente refletida em nós. A oração não apenas muda situações, ela nos muda. E é frequentemente esta mudança em nós que eventualmente leva à mudança nas circunstâncias ao nosso redor. Veja o exemplo de Jó. Durante todo o seu sofrimento, ele clamou a Deus, questionou, argumentou, implorando por uma resposta. Mas quando Deus finalmente se revelou, Jó não obteve respostas para suas perguntas específicas. Em vez disso, ele obteve uma revelação da majestade e soberania de Deus que transformou completamente sua perspectiva. Jó declarou: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza." Jó 42, 5-6. Foi esta transformação interna, este novo nível de revelação e humildade, que preparou o caminho para a restauração de suas circunstâncias externas. Sua solidão espiritual se tornou um poderoso testemunho para gerações. O salmista Davi entendeu esta dinâmica quando escreveu: "Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor." Salmo 40, 1-3. Observe a progressão. Primeiro vem a espera paciente, depois o resgate divino, depois a colocação em lugar firme, depois o novo cântico e, finalmente, o testemunho que atrai outros a Deus. Este é o ciclo completo da intercessão transformadora. Começa com a solidão da espera e termina com o testemunho que glorifica a Deus e atrai outros para Ele. Quanto mais profunda a solidão, mais poderoso o testemunho. Quanto mais escura a noite, mais brilhante o amanhecer. Quanto maior a batalha, mais gloriosa a vitória. É por isso que Deus permite que seus intercessores mais poderosos passem por tempos de aparente abandono e silêncio. Ele está preparando-os para um testemunho que abalará nações. Ana, a mãe de Samuel, experimentou anos de esterilidade e provocação antes que sua oração fosse respondida. Sua rival Penina tinha filhos e a provocava severamente, fazendo-a chorar e recusar-se a comer. Mas foi precisamente essa dor que levou Ana ao templo, onde sua oração desesperada e silenciosa foi tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Daquela oração nasceu não apenas Samuel, mas um novo modelo de intercessão que influenciou a nação de Israel. Samuel se tornou um dos maiores profetas e juízes de Israel, ungindo tanto Saul quanto Davi como reis. O testemunho de Ana está registrado em forma de cântico em 1 Samuel 2, um hino profético que antecipa muitos dos temas que Maria, a mãe de Jesus,
ecoaria séculos depois em seu próprio Magnificat. A solidão de Ana se tornou um testemunho que ainda ressoa através das gerações. Sua dor não foi desperdiçada, mas transformada em propósito. Deus não permite nada sem razão. Cada lágrima que você derrama em oração está sendo coletada nas redomas de Deus. Salmo 56, 8. E será transformada em testemunho no tempo certo. Pense em Abraão e Sara, que esperaram 25 anos pela realização da promessa de um filho. Durante esse tempo, não havia evidência visível de que Deus estivesse trabalhando. Seus corpos envelheceram, passando muito além da idade natural de procriação. Aos olhos humanos, a promessa parecia cada vez mais impossível com o passar dos anos. Mas Romanos 4, 19 a 21 nos diz: sem enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois tinha quase 100 anos, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A fé de Abraão foi forjada durante aqueles longos anos de espera. Sua capacidade de dar glória a Deus antes de ver o cumprimento da promessa é o exemplo supremo de intercessão transformadora. Ele não apenas orou por um filho, ele se tornou o tipo de pessoa cuja fé poderia sustentar o milagre quando ele finalmente chegasse. Da mesma forma, seus períodos de aparente silêncio divino não são sinais de abandono, mas oportunidades para o crescimento da fé. O que parece perda é preparação. O que parece solidão será testemunho. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você está sendo preparado para algo muito maior do que simplesmente receber respostas a orações específicas. Você está sendo moldado para se tornar um canal através do qual o próprio poder de Deus flui para um mundo desesperado. Este processo de transformação não é rápido nem fácil, mas é infinitamente valioso. O apóstolo Paulo entendeu esta dinâmica quando escreveu: portanto, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16 a 18. A intercessão transformadora nos ensina a fixar os olhos no invisível, a olhar além das circunstâncias presentes para a realidade espiritual que é mais substancial e duradoura. Nos momentos de aparente silêncio divino, quando nossas orações parecem não ter resposta, estamos aprendendo a enxergar com os olhos da fé, a perceber a atividade de Deus, mesmo quando não há evidência visível. Esta capacidade de ver o invisível é essencial para a intercessão eficaz. É o que permitiu a Eliseu orar: Senhor, abre os olhos dele para que veja, quando seu servo estava aterrorizado pelos exércitos inimigos que os cercavam. Quando Deus respondeu a essa oração, o servo viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. De 2 Reis 6:17. A realidade espiritual estava lá o tempo todo. O que mudou foi a capacidade do servo de percebê-la. Da mesma forma, enquanto você persevera em oração, mesmo nos períodos de aparente silêncio, seus olhos espirituais estão sendo treinados para perceber a atividade de Deus que outros não conseguem ver. Você está desenvolvendo uma sensibilidade ao Espírito Santo que é cultivada apenas nos vales da vida, nas noites escuras da alma, nas jornadas pelo deserto da solidão. Quando Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, deve ter parecido que sua vida estava desperdiçada.
Ele havia sido educado como príncipe do Egito, preparado para liderar, dotado de conhecimento e habilidades impressionantes. E, no entanto, lá estava ele, pastoreando ovelhas no deserto, aparentemente esquecido por Deus e pelos homens. Mas foi precisamente esse tempo no deserto que o preparou para seu verdadeiro chamado. Foi lá que ele aprendeu a paciência, a humildade, o conhecimento do terreno, a sobrevivência em condições adversas, todas as habilidades que seriam cruciais para liderar os israelitas em sua própria jornada pelo deserto. O que parecia perda era preparação. Quando Deus finalmente o chamou da sarça ardente, Moisés era um homem diferente do jovem impulsivo que havia matado um egípcio 40 anos antes. Ele havia sido transformado pelo deserto, refinado pela solidão, preparado pela aparente inatividade para a maior missão de sua vida. Sua solidão se tornou o fundamento de seu testemunho. Este padrão se repete nas vidas de praticamente todos os grandes homens e mulheres de Deus registrados nas Escrituras e ao longo da história da Igreja. Por trás de cada ministério poderoso, há uma história de deserto. Por trás de cada intercessor eficaz, há uma história de orações aparentemente não respondidas. Por trás de cada testemunho impactante, há uma história de solidão. Você está lutando com orações não respondidas? Você está se perguntando por que Deus parece distante? Você está questionando se suas intercessões têm algum impacto? Saiba que você está em boa companhia. Saiba também que este aparente silêncio não é abandono, mas preparação. Deus está trabalhando em você e através de você, de maneiras que você ainda não pode compreender. O profeta Abacuque lutou com questões semelhantes. Ele clamou: "Até quando, Senhor, clamarei por ajuda, e tu não ouvirás? Ou gritarei a ti, violência, e não trarás salvação?" Abacuque 1:2. Era o grito de um intercessor frustrado, questionando o aparente silêncio de Deus face à injustiça e ao sofrimento. Mas ao final de sua jornada de questionamento e escuta, Abacuque chegou a uma conclusão profunda. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe a colheita da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. Esta é a maturidade do intercessor, a capacidade de louvar a Deus mesmo quando não há evidência visível de resposta, a capacidade de continuar crendo mesmo quando as circunstâncias contradizem a promessa, a capacidade de permanecer fiel mesmo quando a fidelidade parece inútil. É este tipo de fé que move o coração de Deus e eventualmente move montanhas. Jesus ensinou este princípio em sua parábola sobre a viúva persistente e o juiz injusto, em Lucas 18. A mulher obteve justiça não porque o juiz era justo, mas porque ela se recusou a desistir. Jesus concluiu: "Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa." Lucas 18:7-8. A última frase é intrigante. Ele lhes fará justiça e depressa. Como pode Deus agir depressa quando a própria parábola é sobre a necessidade de oração persistente ao longo do tempo? A resposta está na perspectiva divina do tempo. O que parece um longo atraso para nós é apenas um momento na eternidade de Deus. Quando Ele age depressa, decisivamente, completamente, perfeitamente, mesmo que tenhamos esperado anos pela manifestação. É esta perspectiva eterna que devemos cultivar em nossa vida de oração. Devemos aprender a ver nosso tempo de espera não como um atraso divino, mas como uma preparação necessária para o testemunho que está por vir. O que parece solidão, agora será testemunho,
quando Deus completar sua obra. Pense em Isabel, a mãe de João Batista. A Bíblia nos diz que ela e seu marido, Zacarias, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Lucas 1:6-7. Décadas de oração aparentemente sem resposta. Décadas de vergonha em uma cultura que valorizava intensamente a fertilidade. Décadas de questionamento, talvez, sobre por que Deus permitiria que servidores tão fiéis sofressem tal privação. Até que, no tempo perfeito de Deus, veio a resposta. Não apenas um filho, mas aquele que prepararia o caminho para o próprio Messias. Isabel declarou: "Assim me fez o Senhor, nos dias em que olhou para mim, para tirar o meu opróbrio perante o povo." Lucas 1:25. Sua décadas de solidão se tornaram um testemunho da fidelidade e do poder de Deus. O que parecia perda era preparação para um propósito muito maior do que ela poderia ter imaginado. Da mesma forma, suas orações, aparentemente não respondidas, estão sendo tecidas no padrão divino de um testemunho que impactará gerações. Suas lutas, suas lágrimas, suas noites de vigília em oração, nada está sendo desperdiçado. Deus está usando tudo para prepará-lo para um propósito além de sua compreensão atual. Os maiores avivamentos da história frequentemente nasceram de períodos prolongados de intercessão, aparentemente sem frutos. Antes do grande despertamento nas Américas, intercessores como Jonathan Edwards e sua esposa Sarah passaram horas diárias em oração por anos. Antes do avivamento galês de 1904 a 1905, Evan Roberts e outros intercessores passaram anos clamando a Deus, frequentemente sem evidência visível de resposta. O próprio Jesus, antes de seu ministério público, passou 40 dias e noites no deserto. Antes de selecionar seus discípulos, passou uma noite inteira em oração. Antes de sua crucificação, passou horas em agonia no Getsemane. Sua vida exemplifica o princípio de que o poder espiritual é forjado na solidão da intercessão. E agora, ele vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25. Nossa intercessão na terra é um eco e uma extensão de sua intercessão contínua no céu. Quando oramos, não oramos sozinhos. Estamos nos juntando a um coro celestial de intercessão, liderado pelo próprio Filho de Deus. Esta é a glória e o mistério da intercessão transformadora. Ela nos conecta não apenas com o coração de Deus, mas também com o ministério contínuo de Cristo. Através da oração, participamos da obra redentora que começou na cruz e continua até que ele retorne. Não é coincidência, é propósito. E é precisamente por isso que o inimigo luta tão ferozmente contra a nossa vida de oração. Ele sabe que o intercessor maduro é uma das maiores ameaças ao seu reino. Ele sabe que a oração persistente, mesmo em face do aparente silêncio divino, eventualmente resultará em manifestações de poder que desmantelarão suas fortalezas e libertarão seus cativos. É por isso que ele trabalha incansavelmente para nos convencer de que nossas orações são inúteis, que Deus não está ouvindo, que deveríamos simplesmente desistir e seguir em frente. Ele sabe o que muitos intercessores esquecem, que frequentemente é exatamente no momento antes da resposta que a batalha espiritual se intensifica. É quando o alvorecer está prestes a romper que a escuridão parece mais profunda. Não se engane. Sua persistência em oração, mesmo quando não há resposta visível, está causando pânico no reino das trevas. Sua recusa em desistir, sua determinação de continuar crendo, sua perseverança em clamar dia e noite. Todas estas coisas estão abalando os fundamentos do império de Satanás. O que agora parece solidão será testemunho quando a resposta finalmente vier. E virá, no tempo perfeito de Deus,
de maneiras que você não pode prever nem imaginar. Como Isaías profetizou: nunca se ouviu, ninguém percebeu, nenhum ouvido escutou, e nenhum olho viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. A chave está naquelas últimas palavras: aqueles que nele esperam. A verdadeira espera não é passiva, é ativa, expectante, confiante. É como a espera do agricultor que plantou a semente e agora aguarda a colheita, sabendo que debaixo da terra, invisível aos olhos humanos, os processos de germinação e crescimento estão ocorrendo exatamente como deveriam. Tiago usa esta mesma analogia. Vejam como o agricultor aguarda o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 a 8. Sua persistência em oração é como o agricultor paciente, confiando que o que foi plantado em lágrimas será colhido com alegria. As sementes de suas orações, regadas por suas lágrimas, nutrirás pelo seu sacrifício, sustentadas por sua fé, estão desenvolvendo raízes profundas que um dia suportarão uma colheita abundante. A solidão do intercessor é temporária. O testemunho é eterno. As noites de vigília passarão. A glória permanecerá. Os períodos de silêncio divino são apenas pausas na sinfonia celestial, momentos de preparação para o próximo crescendo de poder e presença. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Enquanto isso, continue orando. Continue crendo. Continue esperando ativamente. Continue declarando a fidelidade de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parece contradizer suas promessas. Continue permitindo que o Espírito Santo ore através de você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Pois um dia, talvez em breve, talvez apenas na eternidade, você verá o fruto de sua intercessão. Você verá vidas transformadas, famílias restauradas, comunidades renovadas, nações impactadas por orações que você achou que haviam caído no vazio. Você verá que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum clamor noturno foi ignorado, nenhuma intercessão angustiada foi em vão. E naquele dia, sua solidão se transformará no testemunho mais poderoso imaginável. Um testemunho da fidelidade inabalável de Deus, da eficácia da oração persistente e do poder transformador da intercessão que se recusa a desistir. Deus não permite nada sem razão. O que agora parece solidão será testemunho quando sua obra estiver completa. Como Jesus prometeu: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque chegou a sua hora, mas depois que dá à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de haver nascido um homem no mundo. Assim também agora vós tendes tristeza, mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. João 16, 20 a 22. Este é o ciclo da intercessão transformadora, da dor ao propósito, da tristeza à alegria, da solidão ao testemunho. É um ciclo que Jesus mesmo experimentou e que prometeu a todos os que o seguem. Não é coincidência, é propósito. É o caminho para a maturidade espiritual, para o poder espiritual, para o impacto espiritual. Portanto, não desanime quando suas orações parecerem ser em vão. Não desista quando o céu parecer de bronze. Não perca a esperança quando a resposta tardar. Lembre-se de que você está em boa companhia. A companhia de Abraão e Sara, de Moisés e Elias, de Ana e Isabel, de todos os grandes intercessores que perseveraram até o ponto de ruptura e além. E acima de tudo, lembre-se de que está na companhia de Jesus, o intercessor supremo,
que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Ele sabe o que é orar com agonia. Ele sabe o que é clamar e não receber resposta imediata. Ele sabe o que é perseverar quando tudo parece perdido. E é Ele quem lhe promete hoje: o que agora parece solidão será testemunho. O que parece perda é preparação. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Deus não permite nada sem razão. Esta não é apenas uma promessa vazia para confortar corações aflitos. É a verdade fundamental sobre como o reino de Deus avança neste mundo quebrado. Então, querido intercessor, prossiga. Continue orando, continue crendo, continue esperando. Sua solidão de hoje é o solo fértil do qual surgirá o testemunho de amanhã. Um testemunho que glorificará a Deus e inspirará gerações.